Declaração de José de Arimateia. Introdução. A narrativa de José de Arimateia é um texto apócrifo do Novo Testamento, muito significativo, pois esclarece os acontecimentos dos bastidores durante e após a morte de Cristo, e o destino dado ao seu corpo. Podemos considerá-lo um complemento do Evangelho de Nicodemos, os Atos de Pilatos, e a descida de Cristo ao inferno. O texto foi encontrado entre um conjunto de livros denominados de Os Escritos dos Padres até 325 d.C., traduzido por Alexander Walker. Foi publicado pela primeira vez na Biblioteca Anti-Nicene Christian Library, ANCL, volume 8, pela editora presbiteriana T.T. Clark, em Edimburgo em 1867, e editado por Alexander Roberts de James Donaldson. Início do texto. Eu sou José de Arimateia, aquele que rogou a Pilatos permissão para remover o corpo do Senhor Jesus para sepultá-lo, e que por tê-lo feito, fui aprisionado e oprimido pelos judeus, assassinos e rebeldes a Deus, os quais, além disso, tendo a lei em seu poder, foram a causa de aflições para o próprio Moisés e, depois de enraivecer o legislador, e de não haverem reconhecido a Deus, ainda crucificaram o Filho de Deus, coisa que ficou bem caracterizada para quem conhecia a condição do crucificado. 7 dias antes da paixão de Cristo, foram enviados de Jericó ao governador Pilatos 2 ladrões cujas culpas eram as seguintes. O primeiro, chamado Gestas, costumava matar viajantes com a espada, ou deixava-os nus. Quanto às mulheres, ele as pendurava pelos tornozelos, deixando-as de cabeça para baixo, para depois lhes cortar os seios. Tinha predileção por beber o sangue das crianças. Nunca conheceu a Deus, não obedecia às leis e, violento como era, vinha executando tais ações desde o início de sua vida. O segundo, por sua vez, chamava-se Dimas, era originário da Galiléia, e possuía uma pousada. Assaltava os ricos, mas favorecia os pobres. Mesmo sendo ladrão, parecia-se a Tobias, já que costumava sepultar os mortos. Dedicava-se a saquear exclusivamente o povo dos judeus. Roubou os livros da lei em Jerusalém, e deixou nua a filha de Caifás, que era na época a sacerdotisa do santuário, e até mesmo furtou o depósito secreto, colocado por Salomão. Tais eram seus feitos. E Jesus foi detido ao anoitecer do dia 3 antes da Páscoa. E não havia festa nem para Caifás, nem para a multidão dos judeus, mas sim uma enorme aflição, por causa do furto do santuário, que havia sido praticado pelo ladrão. E convocaram Judas Iscariotes, e falaram com ele, pois este era sobrinho de Caifás. Ele não era discípulo sincero de Jesus, mas havia sido dolosamente instigado por toda a multidão de judeus para que o seguisse. E isto, não com a finalidade de que se deixasse convencer pelas façanhas que ele operava, nem para que o reconhecesse, mas sim para apanhá-lo em alguma mentira. E por esta gloriosa empreitada, davam-lhe presentes e 1 dracma de ouro por dia. Na época, já estava há 2 anos na companhia de Jesus, como informou um dos discípulos, chamado João. 3 dias antes de Jesus haver sido detido, Judas disse aos principais dos judeus: venham, façamos um conselho, pois talvez não tenha sido o ladrão que furtou os livros da lei e dos profetas, mas, sim, Jesus em pessoa. Eu próprio comprometo-me a fazer a acusação. Enquanto isto era dito, Nicodemos, encarregado das chaves do santuário, veio se juntar a nós, e dirigiu a todos a palavra, dizendo: não façam tal coisa. Pois Nicodemos era verdadeiro, mais do que toda a multidão de judeus. Mas a filha de Caifás, chamada Sara, gritou e disse: antes de tudo, ele mesmo falou contra este lugar santo, dizendo: sou capaz de destruir este templo, e em 3 dias levantá-lo. Ao que os judeus responderam: muito bem, você tem a confiança de todos nós, já que tinham-na como profetisa. Uma vez realizado o consenso, Jesus foi detido. Capítulo 2. No dia seguinte, que era quarta-feira, levaram-no ao palácio de Caifás à hora 9. E Anás e Caifás perguntaram-lhe: diga-nos, por que roubaste nossa lei e levaste a leilão público as promessas de Moisés e dos profetas? Jesus nada respondeu. E, diante de toda a assembleia reunida, indagaram dele:
Porque pretendes desfazer num único momento o santuário que Salomão erigiu em 46 anos? Jesus nada respondeu a esta pergunta. Então soube-se que o santuário da sinagoga havia sido saqueado por um ladrão. Então, ao cair a tarde de quarta-feira, a multidão dos judeus dispunha-se a queimar a filha de Caifás, porque os livros da lei se haviam perdidos e não sabiam como celebrar a Páscoa. Mas ele lhes disse: Esperai, filhos, que mataremos o ladrão e encontraremos a lei e a santa festa celebrar-se-á com toda a solenidade. Então Anás e Caifás entregaram às escondidas a Judas Iscariotes uma boa quantidade de ouro e lhe confiaram a seguinte missão: Dize, conforme nos afirmastes, eu sei que a lei foi furtada por Jesus, para que o delito recaia sobre ele e não sobre esta irrepreensível donzela. Quando se puseram de acordo neste particular, Judas disse-lhes: Que o povo não saiba que me haveis dado instruções para fazer isto contra Jesus. É melhor soltá-lo agora e eu me encarregarei de convencer o povo de que a coisa é assim. Assim, astutamente puseram Jesus em liberdade. Então, quinta-feira, ao amanhecer, Judas entrou no santuário e disse a todo o povo: Que me dareis se eu entregar aquele que fez desaparecer a lei e roubou os profetas? Os judeus responderam: Se o entregares, dar-te-emos 30 moedas de ouro. O povo não sabia, porém, que Judas se referia a Jesus, já que muitos reconheciam que era o Filho de Deus. Então Judas ficou com as 30 moedas de ouro. Tendo saído durante a quarta e a quinta hora, encontrou Jesus passeando no átrio. Já estando a tarde por cair, disse aos judeus: Dai-me uma escolta de soldados armados de espadas e paus e eu o porei em vossas mãos. Deram-lhe, então, força para prendê-lo. Enquanto iam caminhando, Judas lhes disse: Agarrai aquele a quem eu beijar, pois terá sido ele quem roubou a lei e os profetas. Depois, aproximou-se de Jesus e beijou-o dizendo: E salve, mestre. Era então a tarde de sexta-feira. E, uma vez preso, puseram-no nas mãos de Caifás e dos demais sacerdotes, dizendo-lhes Judas: Este é aquele que furtou a lei e os profetas. Os judeus, então, submeteram Jesus a um injusto interrogatório, dizendo: Por que fizeste isto? Mas ele nada respondeu. Então, Nicodemos e eu, José, diante daquela cátedra de pestilência, separamo-nos deles, dispostos que estávamos a não perecer juntamente com o conselho dos ímpios. Capítulo 3. E depois daquela noite fizeram outras coisas terríveis contra Jesus. Na madrugada de sexta-feira foram entregá-lo ao governador Pilatos para crucificá-lo, e com este intuito todos acorreram. E o governador Pilatos, depois de interrogá-lo, ordenou que fosse crucificado na companhia de 2 ladrões. E foram crucificados, juntamente com Jesus, à esquerda, Gestas, à direita, Dimas. E o da esquerda começou a gritar, dizendo a Jesus: Olha quantas coisas más fiz sobre a terra, e até se soubesse que tu eras rei, teria acabado também contigo. Porque te chamas a ti mesmo de Filho de Deus, se não podes socorrer-te em caso de necessidade? Como, então, prestarás auxílio a qualquer um que o peça? Se tu és o Cristo, desce da cruz para que eu possa crer em ti. Mas, neste momento não te considero como um homem, senão como uma besta selvagem que está perecendo juntamente comigo. E começou a dizer muitas outras coisas contra Jesus, enquanto blasfemava e fazia ranger os dentes contra ele, pois o ladrão tinha sido preso no laço do diabo. Mas o da direita, cujo nome era Dimas, vendo a graça divina de Jesus, gritava deste modo: Conheço-te, ó Jesus Cristo, e sei que és o Filho de Deus. Vejo-te como Cristo adorado por miríades de anjos. Perdoa os pecados que cometi. Não faças os astros virem contra mim no momento do meu julgamento, ou a lua, quando julgares toda a terra, posto que foi a noite que realizei meus maus propósitos. Não movas o sol, que agora escurece por ti, para que eu possa manifestar as maldades de meu coração. Já sabes que não posso oferecer-te presente algum pela remissão dos meus pecados. A morte já se joga em cima de mim por causa das minhas maldades, mas tu tens o poder para espiá-las. Livra-me, Senhor universal, do teu terrível julgamento. Não concedas ao inimigo poder para engolir-me e fazer-se herdeiro de minha alma, como é desse que está pendurado à esquerda, pois estou vendo como o diabo recolhe sua alma, enquanto sua carne desaparece. Tampouco me ordenes passar para o lado dos judeus, pois vejo-os submergir num grande pranto a Moisés e aos profetas, enquanto o diabo se ri às suas costas. Senhor, antes que minha alma saia,
ordena que meus pecados sejam apagados e lembra-te de mim, pecador, em teu reino, quando julgares as 12 tribos por sobre o trono grande e alto, pois é grande tormento que preparaste para o teu mundo por tua própria causa. E, quando o ladrão terminou de dizer isto, Jesus respondeu-lhe: em verdade digo-te, Dimas, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas os filhos do reino, os descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó e de Moisés serão arremessados fora, para as trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas tu serás o único que habitará o paraíso até a minha segunda vinda, quando julgarei aqueles que não reconheceram meu nome. E acrescentou: vai agora e diz aos querubins e aos anjos da sexta hierarquia, que estão brandindo a espada de fogo e guardando o paraíso de Adão, a primeira das criaturas, que depois de ter vivido ali foi arremessado por haver prevaricado, e por não ter guardado meus mandamentos. Nenhum dos primeiros verá o paraíso, até que eu venha de novo para julgar os vivos e os mortos. Assim disse Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que desceu das alturas dos céus, aquele que saiu inseparavelmente do seio do Pai invisível e desceu ao mundo para encarnar-se, e ser crucificado para salvar Adão, a quem formou, para conhecimento das milícias dos arcanjos, guardiões do paraíso e ministros de meu Pai. Quero e ordeno que adentre aquele que está crucificado comigo, e que receba por mim a remissão de seus pecados, e que entre no paraíso com o corpo incorruptível e engalanado, e que habite onde ninguém jamais poderá habitar. E eis que, quando disse isto, Jesus entregou seu espírito. Isto aconteceu numa sexta-feira, à 9ª hora. As trevas cobriram a terra inteira e sobreveio um grande terremoto que derrubou o santuário e o pináculo do templo. Capítulo 4. Então eu, José de Arimateia, reclamei o corpo de Jesus e coloquei-o num sepulcro novo, ainda não usado. E ao chegar ao local da crucificação, o cadáver daquele que estava à direita não pôde ser encontrado, enquanto que o da esquerda tinha adquirido o aspecto de um dragão. E pelo fato de ter solicitado o corpo de Jesus para dar-lhe sepultura, os judeus, deixando-se levar por um impulso de cólera, encarceraram-me no mesmo lugar onde se costumava colocar os malfeitores. Isto aconteceu-me na tarde do sabate, em que nossa nação estava prevaricando. Quantas terríveis atribulações este sabate infligiu à nossa mesma nação. Precisamente na tarde do primeiro dia da semana, na 5ª hora, quando me encontrava na prisão, Jesus veio ter comigo, acompanhado daquele que tinha sido crucificado à sua direita, e a quem enviara ao paraíso. Havia uma grande luz no recinto. Imediatamente a casa ficou suspensa em seus 4 ângulos. O espaço interior ficou aberto, e eu pude sair. Então reconheci primeiro a Jesus e depois ao ladrão, que trazia uma carta para Jesus. Enquanto caminhávamos todos até a Galileia, brilhou sobre nós uma luz tamanha que a criação não podia suportá-la. O ladrão, por sua vez, exalava um forte perfume procedente do paraíso. Depois, Jesus sentou-se para ler a carta que dizia assim: nós, os querubins e as 6 asas, receberam de tua divindade a ordem de guardar o jardim do paraíso. Fazemos a seguinte declaração através do ladrão que foi crucificado juntamente contigo, por tua disposição. Ao ver nele o sinal dos pregos e o resplendor das letras da tua divindade, o fogo extinguiu-se, já que não podia suportar o sinal ofuscante. Nós, tomados de um grande temor, ficamos amedrontados, pois ouvimos que o Criador do céu e da terra, e de toda a criação, desceu do alto para habitar nas partes inferiores da terra, por causa de Adão, a primeira das criaturas. Ao ver a cruz imaculada, brilhando como um raio em meio ao ladrão, brilhando com um resplendor 7 vezes maior que o do sol, um grande temor apoderou-se de nós, presas da agitação dos infernos. Sentimos uma agitação violenta do mundo abaixo, e aos brados, os ministros do Hades, dizendo junto conosco: Santo, Santo, Santo é aquele que impera nas alturas. E os poderes emitiram um clamor: Senhor, foste manifesto no céu e na terra, trazendo alegria ao mundo, e, um presente maior do que isso, libertaste a tua imagem da morte pelo propósito invisível das eras. Capítulo 5. Enquanto eu ia contemplando isto, ao entrarmos na Galileia, em companhia de Jesus e do ladrão, aquele se transfigurou e já não era o mesmo de antes da crucificação, senão que se tornou uma luz por completo. Os anjos serviam-no continuamente, e Jesus mantinha conversação com eles. Passei por 3 dias ao seu lado,
sem que nenhum dos seus discípulos o acompanhasse, mas tão somente o ladrão. Em meio à festa dos ázimos, veio seu discípulo João, e até então não havíamos visto o ladrão, nem sabíamos o que tinha sido feito dele. João então perguntou a Jesus: quem é este? Já que ainda não me permitiste vê-lo. Mas Jesus não respondeu nada. Então ele atirou-se aos seus pés e disse: Senhor, sei que desde o princípio me amaste. Por que não me fazes ver aquele homem? Jesus lhe disse: porque procuras o que está oculto? Ainda estás sem entendimento. Não sentes o perfume do paraíso inundando este lugar? Tu não sabes ainda quem é? Pois digo-te, o ladrão suspenso da cruz tornou-se herdeiro do paraíso. Em verdade te digo, que somente ele o é, até que chegue o grande dia. E João disse: faze-me digno de vê-lo. Enquanto João ainda estava falando, o ladrão apareceu de repente. Então aquele, atônito, caiu ao chão. O ladrão não conservava mais a mesma aparência que tinha antes da chegada de João, mas parecia-se com um rei majestoso ao extremo, engalanado como estava com a cruz. Ouviu-se uma voz, emitida por uma grande multidão, que dizia assim: chegaste ao lugar do paraíso que te havia sido preparado. Nós fomos designados por aquele que te enviou para servir-te até que venha o grande dia. Ao produzir-se esta voz, o ladrão e eu ficamos invisíveis. Então encontrei-me em minha própria casa e já não via Jesus. Eu, tendo sido testemunha ocular destas coisas, deixei-as escritas para que todos acreditem em Jesus Cristo crucificado, nosso Senhor, e já não sirvam a lei de Moisés, senão que deem crédito aos milagres e maravilhas operados por ele, de maneira que, crendo, sejam herdeiros da vida eterna e possamos encontrar-nos, todos no reino dos céus. Porque a ele lhe convém glória, força, bem-aventurança e majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Fim. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e procure sempre interagir com o canal, para que o YouTube possa lhe encaminhar o alerta de novos vídeos assim que forem postados. Se você gostou deste audiolivro, deixe o seu like e comente sobre o conteúdo. Tornem-se como evangelistas desta era. Compartilhe os audiolivros do canal em suas redes sociais, blogs e sites. E ajude-nos na divulgação do conhecimento da verdade, que há muito tempo ficou oculto de todos nós. Também não deixe de nos acompanhar pelo Facebook, e se desejar uma interação maior, participe também do grupo no Telegram. O link está na descrição. Até a próxima.